Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar mais uma vez de vários esportes, várias situações do esporte. Se você conferir aí no canal, nós temos vários vídeos a respeito de situações que aconteceram em vários esportes e tentamos elencar uma que tenha sido a principal. Já falei da maior virada da história dos esportes, do maior final feliz da história dos esportes. Falei também a respeito de multiatletas, né? Atletas que tenham sido bem-sucedidos em mais de uma modalidade, eventualmente modalidades até muito distintas umas das outras. Falei também do pior retorno da história dos esportes, da maior volta por cima da história dos esportes, então sempre tentando trazer situações até de esportes olímpicos, esportes coletivos e individuais. E hoje nós vamos numa toada parecida, né? Eu tenho um vídeo que chama-se A Maior Virada das Histórias dos Esportes, como eu mencionei, que tenta trazer aquela que foi o time que estava, time ou atleta, ou enfim, uma situação que estava sob enorme desvantagem e acabou conseguindo revertê-la, né? E hoje nós vamos tratar de algo parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, não é a virada em si que é o tema principal aqui. Eu coloquei o nome aí desse vídeo com um termo em inglês, upset, porque justamente eu não consegui encontrar no português um termo que dissesse exatamente o que quer dizer ali. Então vamos tentar explicar um pouquinho sobre isso. Eu poderia usar os termos em português surpresa e zebra. São dois termos aí bem comuns para nós, né? Qual foi a maior surpresa da história dos esportes? Quando tal time, tal jogador, em tal edição venceu. Quando superou o adversário que era considerado superior, muito melhor. Ainda assim, essa surpresa, ela não vai ser, não vai dizer tudo o que nós queremos dizer. E também não é a ideia de zebra, né? Aquela vitória totalmente inesperada, ou de alguém que era considerado muito inferior, né? O famoso cachorro morto, que acabou conseguindo vencer. Então, é uma zebra. Mas nenhum desses dois termos, embora eles tenham muita semelhança com esse termo em inglês, traduz 100% o que se quer dizer, né? Mais ou menos como quando a gente fala da palavra saudade, que é uma mentira, né? Que só existe em português, mas de fato no inglês e outras palavras, outros idiomas mais próximos do nosso cotidiano, não existe uma palavra que traduza perfeitamente, né? Só o sentir falta não é o suficiente para saudade. Só a nostalgia de um tempo ou de um lugar, de uma pessoa, não é também o suficiente. E dessa forma, o upset não vai ser perfeitamente traduzido nem por surpresa, nem por zebra. O upset, a palavra upset, quando ela é usada como adjetivo, né, quer dizer alguém chateado, alguém que ficou frustrado, alguém que né, estava esperando por alguma coisa, aquilo não aconteceu e aí gerou um sentimento negativo nessa pessoa. Mas aqui para a questão dos esportes, o upset vai ser justamente daquela grande expectativa, eventualmente até de apostas envolvidas, e o nosso primeiro lugar vai ter tudo a ver com isso, mas que aquele resultado ele foi tão fora da curva e tão assim quase que beirando o vexame, né? Que de fato você não consegue muita explicação. Só a ideia da zebra não é bem plausível. Então vamos lá tentar elencar várias situações até nós irmos fazemos então a primeira peneira, aí afunilamos para chegar lá na decisão para dizer para nós qual tenha sido o maior upset da história dos esportes. O futebol ele tem alguns casos muito emblemáticos, né? Claro, também aqui um outro parênteses, a gente precisa sempre elevar a barra, né? Para não ser apenas uma zebra, uma surpresa, a gente tem que elevar a barra para lá, para grandes decisões, para grandes momentos, né? Não vai ser um mero jogo, uma partida ou uma classificação, uma fase que vai merecer para nós o maior upset da história dos esportes, né? Então, você pode citar aí, dentro das grandes viradas que eu mencionei, muitas delas foram upsets, porque se tinha um time abrindo uma grande vantagem e o outro revertendo. Você tem também casos muito simbólicos, né? Quando um time
grande, né, que você tinha grande expectativa, aquele time montou uma seleção e aí chegava lá os caras não desempenhavam, tipo o Real Madrid dos Galácticos ou aquele Flamengo do ano do centenário e tantos outros times que foram montados ao longo dos tempos, não só no futebol, né, no basquete, por exemplo, o primeiro Miami Heat, quando juntou, né, LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade, esperava-se que fossem campeões e acabou que abriram 2-0 na série e tomaram uma grande virada. Mas, do outro lado, você tinha, né, um Dallas Mavericks com Jason Kidd, ainda que no final da carreira, e o grande Dirk Nowitzki, que é um Hall da Fama, um dos maiores jogadores da história da NBA. Então, não dá para a gente classificar como um upset, e sim, foi uma surpresa, foi uma virada muito importante, né? E no futebol não é diferente. Você vai pegar casos, especialmente o Barcelona, que se especializou, né? Ganha de 4-0 e toma de 6-1. Ganha de 3-0, daí toma 4-0. Ganha de 4-1 e toma 3-0 em casa, perde pelo saldo de gols e por aí vai. Você tem casos aqui no futebol brasileiro, N, né? Nas pré-libertadores, o Corinthians eliminado pelo Tolima. Podemos pegar o caso do Internacional, que é um caso aí que já quase chegando no upset, né? A semifinal do Mundial de 2010, perdendo para o Mazembe, time do Congo. Provavelmente é o maior feito da história esportiva do Congo, a chegada à final do Mundial de Clubes. Mas aí, de repente, a gente pode até pensar, né, que questão de história dos esportes, o Internacional também não é visto na maior com as maiores das expectativas mundialmente falando, né? A Copa do Brasil tem um caso muito forte que vai ficar para nós aí numa lista principal, embora não seja o maior caso, que é o do Flamengo com o Santo André, né? Você tem aí na Copa do Brasil, dá para citar vários outros casos, né? O próprio Fluminense com o Paulista de Jundiaí, Botafogo com o Juventude, mas esse do Flamengo, eu acredito que nada se compara, né? Primeiro jogo lá, foi lá no estádio Santo André e a volta foi no Maracanã. E lá no estádio Santo André o Flamengo consegue acho que foi 0-0 e na volta perde, né? Quer dizer, milhares de torcedores, a discrepância histórica dos dois times, né? A discrepância de elencos. Então ali sim foi um tremendo de um upset. Você tinha vários elementos englobados. Era uma final, era na casa do time que eventualmente foi perdedor, é um time de maior torcida do país, de maior expressão midiática, um dos três maiores, não estava lá na sua melhor fase histórica, mas tinha ali para trás uns tricampeonatos cariocas ali, né, 99, 2000, 2001, era um time que, enfim, Flamengo contra o Santo André, nunca que poderia se imaginar isso. Então é um caso bem importante. Mas aí para vocês entenderem que a gente precisa ir levando a barra bem alto, né? Citar alguns casos do boxe que entrariam para essa lista, mas que a questão principal, por que esses casos não vão entrar para a lista final, é porque os adversários, aqueles que protagonizaram esse upset, são, na verdade, grandes lutadores, né? Por exemplo, o Muhammad Ali contra o George Foreman, já falei, fiz um vídeo especial, fica a dica para você assistir sobre o George Foreman. De fato, ali a expectativa era total de uma vitória do Foreman, mas Muhammad Ali não é um lutador que apareceu ali, que, poxa, ninguém imaginava que o Ali pudesse fazer isso. Não, era Muhammad Ali, um dos maiores de todos os tempos. E, embora ali no momento todo mundo tinha uma expectativa a favor do Foreman, do outro lado não estava alguém pequeno, estava um dos maiores, talvez o maior, na verdade, the greatest of all time, do outro lado. E o próprio Ali, né, contra o Sonny Liston lá atrás, em 64, quando ele consegue o cinturão, foi também uma grande surpresa, tanto é que o Ali eternizou a frase, I shook up the world, né? Eu choquei o mundo, eu deixei o mundo embasbacado. Mas ali a gente vê que, na verdade, há uma grande diferença a favor do Muhammad Ali no comparativo com o Sonny Liston, que é de um lutador muito mais brutamontes, né? Aquele cara que vinha dominando, tudo bem, havia derrotado o Floyd Patterson 2 vezes, mas ele não... Se você olhar historicamente hoje, você vai ver que os desafios que ele teve até o Ali, nenhum se comparava ao Muhammad Ali, né?
E lá atrás, se nós formos remontar, no período ali dos anos 30, Max Schmeling, né, o alemão, representante do nazismo, derrotando Joe Louis, uma das poucas derrotas do Joe Louis na sua carreira, que para mim é o melhor de todos os tempos da história do boxe. Mas o próprio Joe Louis teve a chance da revanche, e ainda assim, de novo, Schmeling, até por representar o nazismo, um período bem complexo da história social humana, não dá para a gente dizer que seja uma derrota que mereça a alcunha de upset. Pesquisando algumas coisinhas para fazer esse vídeo, falou-se muito da vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética na Olimpíadas de Inverno de 1980. Salvo engano, se eu estiver errado, por favor, coloquem aí. Se eu estiver errado, também já vou pôr na descrição. Mas aquela vitória dos Estados Unidos é considerada um milagre, né? Mas eu vou colocá-la muito mais no padrão, assim, como ela é chamada de milagre, né? Não é um upset, você considerando os Estados Unidos quem são, o que eles representam. Mas certamente, pela expectativa que havia, e até pela tradição maior da Rússia naquele momento, e também pelo fato dos americanos contarem com muitos atletas, não talvez da primeira linha profissional, é por isso que muita gente fala, né? Mas eu talvez alinhe isso a mais a vitória da Alemanha sobre a Hungria na Copa de 54, o famoso milagre de Berna, sobre o qual também fiz o vídeo, tratando das maiores viradas. Mas fica para nós aí um dos grandes upsets da história dos esportes. No tênis, é mais complexo, né? Eu não me lembro agora quem foi a tenista que venceu a Serena Williams no momento que todo mundo achava que ela ia deitar rolar. O próprio Nadal, né? Acho que contra o Dustin Brown, em Wimbledon, acho que é o mais emblemático de todos. O Federer, naquele mesmo ano, aliás, foi em 2013, né? Essa do Federer, não me lembro o nome também do cidadão agora, uma derrota ali já na segunda rodada, vexatória. O Djokovic, dá para dizer ali que em 2016, mas ainda assim, nesses casos, por ser muito antes, né? Por ter acontecido em rodadas muito anteriores, não dá para entrar numa lista de maiores upsets da história dos esportes. Certamente, quando a gente for cotejar esses principais nomes da história do tênis, essas falhas vão ficar ali, né? Para comparar dentre eles qual foi a maior upset em Grand Slam dentre eles, aí sim faria jus, né? Voltando um pouquinho para o futebol, temos um caso muito forte das Copas do Mundo, né? A Copa do Mundo não tem um upset tão clamoroso em semifinal ou final. Não tem. Você vai ter alguns casos ali em oitavas e quartas de final, mas assim, nas fases mais agudas, nenhum. No entanto, nas primeiras fases a gente tem algumas, eu vou destacar uma em especial pelo contexto, pelo que há por trás, para ficar para nós aí nesses finais aí, né? Juntamente com o caso ali dos Estados Unidos do hockey. Acho que seriam dois que ficariam na porta de entrada ali, mas não vão entrar para a nossa lista final. Também o caso do Flamengo e Santo André é um emblemático, mas não entraria no top 5, tá? Então, na Copa do Mundo, a gente tem alguns upsets bem clamorosos. Por exemplo, a abertura da Copa 2002, França e Senegal, né? Quem no mundo apostaria no Senegal? França que vinha de título mundial, que vinha do Zidane com o Real Madrid, né, vencendo ali a Champions League, fazendo aquele gol inenarrável, indescritível na final da Champions League. Então, tudo que se esperava era a vitória da França, né, e o Senegal acaba vencendo. Se você remontar, teve casos outros, semelhantes. A abertura da Copa de 90, Argentina e Camarões. A abertura que eu digo aqui nesses casos não é literalmente a abertura, mas o jogo que deu início assim, à Copa, os grandes favoritos entrando, né? Argentina e Camarões foi uma baita de uma surpresa, aquele gol do Roger Milá, né? Acabou a Argentina perdendo na rodada de estreia, mas foi até a final. A Itália, em 94, mesma coisa, perde para a Irlanda, né? Foi uma baita de uma surpresa, mas também chegou à final. Dá para a gente colocar a Itália e Brasil em 82, sim, uma grande expectativa, talvez tenha sido uma das maiores frustrações no sentido de
de uma torcida e uma expectativa, mas, repito, do outro lado era a Itália, não era um outro time. Não era uma seleção como o Senegal, ou como a Irlanda, ou como Camarões. Ali talvez o que faltou foi justamente entender um pouco mais da lógica do jogo, do estilo do jogo do outro lado. Mas 82 merece um vídeo à parte, merece uma análise à parte sobre o que aconteceu lá e sobre o tamanho histórico dessa seleção. Então vamos deixar para outro dia, mas não é um dos maiores upsets da história do esporte, não. Embora para o esporte brasileiro talvez seja o maior upset, junto com o Maracanazo 50. 7-1 é upset, 7-1 é outra categoria da história. Você teve Itália contra a Coreia do Norte em 66, também um absurdo, ninguém imaginava. Mas o caso que eu vou escolher da Copa do Mundo é um que também muita gente vai se surpreender, porque é só quem tem um aprofundamento maior aí na história das Copas que vai saber. Inglaterra e Estados Unidos na Copa de 50, Copa aqui no Brasil. Salvo engano, foi no estádio do América Mineiro, né? O Independência. Não é do Atlético Mineiro, né? É do América, esse estádio. Os Estados Unidos havia disputado 4, 5, 7 partidas profissionais e tomado quase 50 gols até então, para vocês terem uma ideia. Então, um time que havia disputado poucas partidas e tomado enxurrada de gols em todas elas. Do outro lado, a Inglaterra, os inventores do futebol, que naquela virada dos anos 40 para 50, meio que estava chamando o mundo para a briga, né? É famoso o caso da Hungria, que começa a varrer a Europa, vencer todo mundo que enfrentava, e a Inglaterra começou a fazer provocações dizendo que não, estão batendo em ninguém, venham enfrentar os maiores, venham enfrentar os inventores do futebol, venham na nossa casa, venham no Wembley nos enfrentar. Aí sim, vocês vão ver o que é adversário. Resultado, Hungria 6, Inglaterra 3. Mas isso foi em 53. Em 1950, então, na Copa do Mundo aqui no Brasil, a Inglaterra vai enfrentar os Estados Unidos, que tem tradição até hoje em todos os esportes, mas no futebol masculino continuam sendo apenas uma promessa, como tantas outras seleções aí. E lá, então, menos ainda. Até a Copa que foi feita nos Estados Unidos, os Estados Unidos acho que não merecem nem menção na história das Copas, né? E aí, resultado, Estados Unidos 1, Inglaterra 0. Então, esse certamente é o maior upset da história das Copas pelo nível dos adversários, pelo momento, pela história pregressa de cada um até aquele momento ali, pelo que um já havia contribuído e pelo que o outro nada havia contribuído. Seria o maior upset da história das Copas. Mas é muito pouco para nós aí, né? Para colocarmos como maior upset da história dos esportes um jogo ainda aqui importante de primeira fase de Copa. Como todos esses outros que eu mencionei, por vários contextos, eles não chegam a esse patamar. Então, para a nossa decisão aí, vão ficar 2 casos. E o nosso vice vai ser Portugal e Grécia, na Eurocopa de 2004. Na Eurocopa 2004, é importante lembrar que a Grécia havia vencido Portugal já na fase de grupos. Então, não é tão upset e é por isso que vai acabar ficando, não vai ficar na primeira posição para nós aí. Mas, de todo modo, você tinha Portugal recheado de grandes jogadores, especialmente 2. Um já muito consagrado, Luís Figo, e o outro, um que despontava e todo mundo percebia que era diferente de tudo que tinham visto por ali, que é Cristiano Ronaldo, que havia feito gols durante a Euro ali. E a Eurocopa foi disputada em Portugal. Lembrando que o técnico era Luís Felipe Scolari. Nós sabemos quem ele é, mas era o técnico então campeão mundial, a seleção brasileira de 2002. Todos esses elementos, além de, repito, ter sido disputado em Portugal, tudo levava a crer que Portugal vencesse. Sem contar que a Grécia é uma seleção com baixíssima tradição. Na própria Copa de 94, enfrentou a Nigéria, a Bulgária e a Argentina, tomou 10 gols e fez 0, né? Ou 8 gols e fez 0. Nesse jogo, né, que o Maradona cai, a partir desse jogo que eles escalam o Maradona para o antidoping no jogo seguinte. E a Grécia que, enfim, disputou depois a Copa de 2010, né? Ali no grupo da Argentina, enfim, uma seleção
totalmente inexpressiva. Se hoje ainda é inexpressiva, pense há 15, 20 anos atrás quão inexpressiva era. E acabou vencendo aquela final, né? Deco jogava lá, Rui Costa. Então, foi uma enorme frustração. Mas não fica para o nosso primeiro lugar justamente por já ter perdido na estreia, então os sinais já estavam claros e também, apesar de tudo, apesar dos jogadores, do técnico e do local, Portugal também não é Argentina, Itália, Brasil, Alemanha na história do futebol. Portugal também fica ali naquele bolo intermediário de seleções relevantes, mas não uma das maiores, né? Então também por isso fica de fora. E para o nosso primeiro lugar, eu falei dos piores retornos da história do esporte e o cidadão que eu elenquei para o pior retorno da história dos esportes vai ser o protagonista do maior upset da história dos esportes. Mike Tyson versus James Buster Douglas, 1990, lá no Japão. Tyson que vinha invicto e colecionando vitórias por nocautes no início das lutas, né? Uma máquina destruidora, demolidora, contra James Buster Douglas, um cara que ganhou o cinturão nesse dia, mas perdeu já na sequência e é um cara que está aí na história. Tem uma história bonita, né? Que a mãe dele havia falecido um pouco antes da luta, então foi com uma motivação muito grande. As casas de apostas, se não me engano, estavam 48 ou 49 para 1, então também é um elemento para nós. Mas, sobretudo, o fato de Buster Douglas ser inexpressivo e Tyson ser já renomado ali, então, considerado invencível, imbatível. Essa é a maior frustração, o maior upset da história dos esportes. É aquele que todo mundo apenas contava que momento o Tyson venceria, quanto que conseguiria ganhar, né? Ou seja, quem fazia parte das casas de apostas ia ver em que round o Tyson venceria, né? Quantos rounds seriam necessários para cada um ganhar. Então, a frustração desse pessoal seria, no máximo, se ele ganhasse menos dinheiro do que ele imaginava. Se teve algum maluco que naquele dia apostou no Buster Douglas, esse cara ganhou na Mega da Virada 3 vezes, né? E também foi um upset porque o público, né, mundial, ele realmente assistia ao Tyson, era uma espécie de um programa até quase que familiar, né? Então, por essa luta acontecer aí durante a madrugada, muita gente só esperava no dia seguinte para ver o compacto da luta, mas ia assistir. Não, o Tyson venceu, quero só ver como é que foi a luta e tal. Então, nesse sentido, realmente foi o maior upset da história dos esportes. E o que veio na sequência para o Tyson foi muito pior do que de perder para o Buster Douglas. Ele acabou vencendo 2 lutas, mas aí ele é preso e o seu retorno foi um dos retornos mais vexamosos, considerados o tamanho do que era antes e do que se tornou depois. Então, o maior upset da história dos esportes, Mike Tyson, 1990, contra James Buster Douglas. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.